mais uma vez nós estamos aqui para entregar muito conteúdo de qualidade para vocês, nessa parceria do TRT11, da Ouvidoria, com o Comitê de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. E hoje nós temos convidados especiais aqui no nosso segundo podcast. Uma honra estar ao lado dessa mulher incrível, a Iracema, nossa servidora, que está com uma atuação impressionante junto com o comitê. Nós estamos também recebendo aqui o nosso presidente do comitê, o nosso desembargador Davi, o príncipe do tribunal, de acordo com o doutor Odalifal, e também o nosso querido Marcos, que é assistente social e gerente do Centro Pop. Então, pessoal, hoje já fica ligado aqui, já dá aquele like para ajudar aqui esse vídeo a crescer cada dia mais, a ser mais divulgado. Mas para a gente começar, eu quero que os nossos convidados se apresentem, falem aí da atuação deles, o que efetivamente eles estão fazendo dentro dessa perspectiva do comitê, da ouvidoria e também ajudando aí tantas pessoas em situações de vulnerabilidade. Eu quero começar aqui com a minha amiga, minha parceira, que vai estar me ajudando aqui como co-host hoje desse podcast. Eu espero que eu consiga, né, ajudar. Com certeza, minha amiga. Se apresente. Quem é Iracema? Iracema, primeiro queria agradecer a todos os presentes, principalmente o desembargador Davi, por estar nesse momento, né, compartilhando o conhecimento, o Marcos também e o Matheus, né, que vai dar esse direcionamento para os novatos aqui, né? Eu sou Iracema, sou assistente social, hoje estou como analista judiciária no TRT e sou nordestina também. É importante destacar isso porque essas realidades da população em situação de rua é uma realidade que ela passa em todo o território nacional, inclusive também no internacional. Hoje, né, eu estava até lendo uma reportagem antes de vir, que o problema das pessoas em situação de rua está afetando a cidade de Los Angeles, né? Tá bem forte lá. Então, assim, é uma discussão que a gente tem que trazer para que todas as instituições, tanto o Estado como a sociedade civil, como a gente trouxe no último podcast, a gente trouxe a Adriele e a Anaê, que faz esse trabalho também impecável, né, com a população em situação de rua. A gente tem que fazer essa articulação entre o poder público, o Estado e a sociedade civil. Então, esse debate ele tem que ser coletivo, né? Então, assim, por isso o nosso trabalho do comitê, eu sou membro do comitê também junto com a Érica, que participou do outro podcast, né? Então, assim, todas essas articulações que nós estamos fazendo, tanto essa ação do podcast quanto a mobilização que a gente está fazendo, inclusive está em andamento a mobilização para arrecadação de roupas, né? Sim. Começamos agora dia 4. Né? Então, começamos essa arrecadação, tanto na sede judiciária quanto na sede administrativa. Então, assim, todas as nossas ações, elas estão no sentido de trazer informação para os nossos servidores e para a população, para a gente trazer essa situação da população de rua para o debate, trazer daquele espaço privado, de algumas instituições fazendo aquele trabalho de formiguinha, né, que muitas vezes as pessoas não veem, para o debate coletivo, né? Então, assim, eu espero que a gente consiga trazer e as pessoas participem, inclusive, da nossa mobilização no TRT. Perfeito, obrigado. Fala bonita essa moça, tá vendo? Então, eu quero agora que o nosso desembargador, principalmente hoje, representando esse papel do Estado, né? Nós estamos hoje recebendo aqui as instituições, os órgãos, para falar também desse papel do Estado. Desembargador, se apresente aqui para as pessoas que vão estar assistindo e fale um pouquinho aí também, né, desse trabalho do comitê, né, como é estar à frente desse comitê tão importante. Matheus, Iracema e Marcos, eu sou ouvidor do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, estou em fim de mandato. Logo mais, no dia 13 de dezembro, eu passo o bastão para a desembargadora Ormi, foi a nova ouvidora já eleita. E, no decorrer do mandato, o CNJ puxou para o Poder Judiciário esta atribuição de cuidar da população de rua, ou pelo menos orientar a nível interno como cuidar da população de rua. O Poder Judiciário ele tem assumido uma proatividade, digamos assim, nessa área de atendimento social, de busca de inclusão, de
apresentação de direitos, formalização de documentação, etc. Não apenas a ouvidoria atua nessa área. Eu devo dizer que a nossa atuação ela tem sido mais prioritariamente interna, ouvindo as manifestações, que é também uma atuação muito importante, né? Eu vou terminar essa parte de introdução sobre população de rua e vou voltar um pouquinho só para explicar o que é a ouvidoria. Bem, então, veio essa atribuição do CNJ e nós estamos, aos poucos, nos organizando na ouvidoria. Nós temos um quadro muito pequeno na ouvidoria, assim como a assistência social do tribunal tem um quadro muito pequeno. A assistência social do tribunal também age internamente, também tem suas preocupações internas e deve estar fazendo um grande esforço para atender essa demanda que veio de Brasília por intermédio do CNJ. Como já foi falado, temos essa campanha para doação de roupas. Tá? Ultimamente eu tenho dado muitas roupas, eu tinha grande quantidade. Estava falando ainda há pouco aqui com o Marcos sobre Dom Mário Pascoaloto, Fazenda da Esperança. Ele sempre está me demandando, eu acho admirável esse serviço da Fazenda da Esperança. Então, mas eu vou providenciar as roupas e em breve estarei fazendo a ação e até vou divulgar. Não porque queira aparecer, é porque eu, como, vamos dizer assim, a ouvidoria coordenando essa parte da doação, ela tem, e coordenando o atendimento a esse pessoal de rua, ela tem que dar o exemplo. E qual é o exemplo maior que pode dar? O próprio ouvidor. Vou fazer agora um corta-luz, como se diz no futebol, para falar da ouvidoria. A ouvidoria do TRT está aberta para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, a qualquer hora. Nós estamos lá para ouvir queixas, sugestões, elogios, programas, o que a pessoa quiser nos levar. Estamos abertas as portas da ouvidoria para qualquer pessoa. Essa é a principal função. Então, quando o CNJ colocou a ouvidoria nessa linha de frente da população de rua, certamente acertou, porque é a porta de entrada do TRT e de qualquer tribunal. Nossa, tá vendo? Nosso desembargador, a Cláudia estava certa, falando assim, doutor, é desenrolado. Inclusive, Matheus, o desembargador participou de uma ação que a gente fez na Aliança de Misericórdia, no sábado, a gente foi, ele passou as informações, fez atendimento. Mas Iracema, você falou que é nordestina de onde? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Eu sou Natal. Filho de nordestino, pernambucano. Então é o desembargador Vizinho, com uma atuação ali, né? Bem, sim, ativa. E o nosso presidente é baiano. Ah, é? É um tribunal bem nordestino. Bem nordestino também, né? Mas que legal ver realmente a atuação, né, do desembargador, presidente do comitê. E também eu queria agora, né, convidar o Marcos a se apresentar e falar um pouquinho aí desse trabalho do Centro Pop, né? Explicar pra gente qual é o trabalho do Centro Pop. Certo, então. Eu me chamo Marcos, né, como já fomos apresentados, eu estou como gerente lá do Centro Pop, sou assistente social, né, e lá nós atendemos esse público que como você colocou, vem crescendo cada dia mais, infelizmente, aqui na nossa cidade, e estamos lá para atendê-los, dar direcionamento a eles, né, como eu vinha conversando com as colegas, né, que sempre é 99% nós e 1% eles, né, e esse público vem crescendo muito, e agora nós estamos fazendo a busca ativa dessas pessoas que ficam ali em torno do centro, ali, né, dos remédios, e todos os dias de segunda a sexta está sendo deslocado para lá, para o atendimento, né. Lá nós fazemos o atendimento como um todo, né? Não só na parte de alimentação, de higienização, né? De higiene pessoal, mas temos uma equipe preparada para atender essas pessoas, que são de duas assistentes sociais, uma psicóloga, orientadora social, e hoje temos também, que agregou à equipe, uma pedagoga, né?
Então, assim, as pessoas elas estão ali para ser atendidas, né, pela equipe e direcionadas para os serviços que elas solicitam, né? Muitos deles não pede muito assim direcionamento para as casas que trabalham com a recuperação deles da questão de drogadição, né? Que esse é o público maior que nós temos, que estão hoje em situação de rua por questão de dependências químicas e alcoólicas, né? Então, quando eles sinalizam a ajuda, graças a Deus nós temos uma grande parceria com a Fazenda Esperança, né? Que não coloca tantas dificuldades para estar atendendo esse público quando a gente direciona eles para lá. E através do CISREG, né, colocado também para o CRDQ, como eu coloquei logo cedo, né, que atende agora pelo CISREG. Né, mas a intenção mesmo do trabalho é tirar essas pessoas dessa situação que elas vivenciam hoje e estar devolvendo para a empregabilidade, para a família, né, e deixar claro também que tem uma boa parte que está em situação de rua por falta de emprego mesmo. Né, aí vem, né, os conflitos, separa e sai para deixar a esposa com os filhos na casa e ele vai para a rua, né, até que esse quadro mude na vida dele. Então, o serviço que é ofertado a essas pessoas são esses, né? Sim. E com as parcerias, é claro, né? Sim. Que a gente busca, né, ter. Perfeito. Desembargador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. A gente tem recebido cada vez mais imigrantes, né, principalmente ali da Venezuela. O nosso TRT, que abrange tanto o Amazonas como o estado de Roraima. Quais são os desafios, né, que o senhor enxerga ali como ouvidor regional, como membro aqui do TRT11, principalmente, né, sabendo que a gente está ali no estado de Roraima também, que é tão ali a fronteira juntamente, né, da Venezuela? Marcos, eu vou arriscar dar um palpite, porque eu realmente, por exemplo, na área de ouvidoria ainda não recebemos nada efetivamente de venezuelano em termos de sugestão, queixa, qualquer tipo de manifestação a nível de TRT. Mas eu posso dizer como cidadão, como magistrado, né? Lá em Roraima, a demanda pela justiça do trabalho por venezuelanos é grande. Sobretudo, vínculo empregatício. Tá? Sobretudo, vínculo empregatício. E aí, você querendo saber maiores detalhes, depois marque com o nosso colega Gleidson Ney, que é diretor do fórum de lá, ele está por dentro. E nós não temos ainda uma ligação maior de lá, de Roraima para cá. Eu já fui até uma vez com a corregedora lá para fazer a itinerância. Alguns advogados me procuraram, né? Eu encaminhei a manifestação dos advogados, quero crer que eles foram atendidos, que a ouvidoria não faz juízo de valor. Se o senhor chegar lá e se queixar de algum desembargador, não vou dizer que o senhor está certo ou errado. Eu vou encaminhar para o desembargador vai colocar a versão dele. Certo? E aí o senhor vai depois dizer se aceita, se não aceita, enfim. Mas é uma maneira de a gente tentar melhorar. Em termos de realmente venezuelanos, o que eu posso dizer é isso. E é uma situação triste, né? Mas os venezuelanos parece que nem sempre se tornam população de rua, né? Porque muitos deles são muito bem preparados e logo assumem no mercado de trabalho em Boa Vista, em qualquer lugar do Brasil. Por onde você andar, você vai encontrar um venezuelano. Né? Por exemplo, tem um venezuelano que é garçom e me atende lá na Parrilha, ali do Mar do Sol. Já fala muito bem o português. Uma vez eu fui a Boa Vista faz algum tempo, eu acho que era da escola, e fui atendido também por um venezuelano que parece que tinha até nível superior. Então, muitos já vêm preparados, né? E não vão para a população de rua. Se bem que nós temos aqui, né, um bom time, inclusive com um acampamento, não sei se é esse o nome, ali próximo ao antigo Teatro Bonates, que eu não sei se é teatro mais. Próximo, logo depois da Assembleia Legislativa. Eu ainda não fiz a visita desse equipamento, mas lá no Centro Pop, já os que comparecem realmente como
Que parece que eles ficavam ali na rodoviária, não sei se ainda ficam, Não. e aí eles foram deslocados lá para esse outro ponto, logo depois da Assembleia. Uhum. Ali ficava um teatro, né? Eu acredito que sim. Marcos, tu percebes esse perfil hoje lá no Centro Pop? Vocês recebem essas pessoas em situação de vulnerabilidade, Sim. venezuelanos principalmente? Como é? Venezuelano, haitiano, angolano, né? Angolano. Apareceu, é alemão. Você via Nossa, falando, né? das É situações. diversificado. Assim. É mesmo, até alemão? Até alemão. Alemão nós pegamos, não já do Centro Pop de Manacapuru, foi direcionado para o acolhimento aqui do Gessi Dalbano. Há um ano atrás, aí, 2 anos atrás. E foi difícil porque era uma pessoa com transtornos, né? E para fazer a buscativa com a família e tudo, conseguimos, graças a Deus, através da né? Que tem aqui Algum órgão? não é o nome, meu Deus, que dá, é a representação da alemã. Consulado? Consulado alemão. Aí conseguimos entrar em contato com uma irmã. Aí, graças a Deus, ela estava já tempos desesperada e nunca imaginava que ele fosse estar. Ele estava perdido pelo mundo. Entrou pela Venezuela e foi parar aqui. Mas, graças a Deus, muita luta de organizações de documentos, tudo, conseguimos devolver ele para. Para você ver como vocês resolvem muitos problemas. Né? Muito mesmo. E os venezuelanos, geralmente, eles que estão em situação de rua, por falta da empregabilidade e também por consequência do uso de drogas, né? Mas eles mostram muito interesse de ser ingressados no mercado de trabalho, né? Tanto é que, em parceria com o nosso Cine Manaus, né, tem lá como é que se diz? Uma cota, né, para vagas de empregos que nós estamos colocando para Mato Grosso, Goiânia, recentemente teve Friboi de São Paulo, e eles estão dando prioridades para esse público, né, que não esteja, infelizmente, né, gente, os que estão em drogadição, quando eles aparecem lá com a gente, a primeira coisa que a gente oferta para eles é o tratamento, que não adianta tirar essa pessoa que está em uso de drogas pesadas, né, de bebida alcoólica, e botar num acolhimento, ou até mesmo direcionar, porque o primeiro pagamento que ele pegar, então a gente sempre procura trabalhar na mente dele, né? Vamos começar por aqui, né? Aí faça esse tratamento, para isso, quando o senhor sair, nós vamos lhe assegurar que o senhor não volta para a rua, vamos direcionar para o acolhimento e fazer o passo a passo, né? Tá dando certo, graças a Deus. Muitos aí, teve pessoas na época do Gessilda, que eu, com a equipe técnica, o camarada apareceu, já estava aqui no Centro Pop, já todo. Eu olhei assim, eu nem reconheci. Seu Marcos, tudo bem? Tá? Aí eu disse, desculpa, porque tanta gente, quando ele falou, eu peguei um susto, porque o homem chegou mesmo totalmente. Vocês sabem como é que fica a característica de uma pessoa que está em situação de rua e em drogadição, né? Fica completamente desfigurado. E ele todo, sabe, alinhado, tudo, eu dei graças a Deus tudo isso para ele, voltou para a família, voltou a trabalhar. Então, para nós, de 10 a gente atende um que traz esse retorno positivo para a gente. Nossa, a gente parece assim que acertou na loteria. Então, os venezuelanos, eles são bem não focados. Não sei se você lembra, eles querem. acho que foi no início da gestão do desembargador Dário Paulo, que houve uma comitiva grande do TRT para Boa Vista, inclusive as 3 turmas se reuniram lá, fizeram julgamento, e nós visitamos o quartel do Exército, que tinha... Pacaraima, né? Lá em Boa Vista, a Operação Acolhida. Então, é uma operação complexa, não sei se ainda continua com aquele mesmo porte, pega, bota pessoal, vai... Os venezuelanos têm, naquela época, pelo que eu vi lá, pareciam que estavam sendo bem direcionados para o Brasil todo. Sim, sim. E continua. Continua assim. Sim. Desembargador Davi, quando a gente fez o nosso atendimento lá na Aliança de Misericórdia, algumas pessoas procuraram o senhor. Quais foram as principais demandas deles naquele momento? Iracema, na verdade, não me recordo mais, mas certamente... Acho que era de benefícios. Né? Agora você está me puxando pela memória, teve um que veio se queixar, que estava querendo direitos trabalhistas, etc., mas
por falta de orientação, por falta de conhecimento, ele já estava abraçado pela prescrição. Tá? Eu expliquei isso para ele. É difícil a pessoa entender, né? Mas que ele tinha trabalhado há muito tempo atrás e tal. Mas havia, se não me engano, na situação dele, um problema de assinatura de carteira. E assinatura de carteira, ou se não tenho certeza se é imprescritível, ou a prescrição é trintenária, de 30 anos. Então, essa coisa aí, ele ainda poderia conseguir, e eu dei uma orientação para ele procurar o ministério respectivo, que seria o de trabalho. Perfeito. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre como que os órgãos, né? Daqui a pouquinho a gente vai receber também um defensor aqui, e eu queria saber assim, de que forma, tanto o tribunal como lá o Centro Pop, vocês têm já feito algum trabalho de recepção ali juntamente aos próprios servidores também, né? Porque a gente falava isso no podcast anterior, muitas vezes o servidor ele não se sente talvez capacitado para ter a tratativa correta. Até um tempo desse as pessoas não podiam nem entrar no tribunal com alguns tipos de vestimentas. Então, como que funciona esse papel também do órgão ali na preparação dos seus servidores para que possam estar preparados para receber, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua? Foi falado até, inclusive, que normalmente essas pessoas têm ali um animal com eles, sempre ali um cachorro, alguma coisa do tipo. Então, de que forma os órgãos também podem estar preparados para capacitar os seus servidores e recepcionar essas pessoas que vão em busca ali de alguns direitos, os seus acolhimentos? Então, a gente busca seguir, nós temos os nossos regimentos, né, interno, e lá é porta aberta mesmo, né? Se aparece, já apareceu, né? Um ou outro com seu petzinho, tudinho, não tem restrições, certo? E as questões das vestes, né? Principalmente, porque é uma situação que a gente vem, né, batendo de frente aí com uma instituição ou outra, que quando chega lá, tá de sandália, tá de bermuda, só que é a pessoa, ele não tem. Quando a gente consegue, porque infelizmente nós não temos uma, como é que se diz, uma cota de fornecimento de calças, sapatos, camisas. Nós buscamos doação, inclusive nos encaixe nessa arrecadação que vocês estão tendo e nós estamos precisando. Sim, entendeu? sim. Porque aí quando de repente ele vai fazer uma entrevista de emprego, lá no Cine também eles têm a regra deles, cada equipamento tem suas regras, né? E agora o doutor perguntou, né? Que equipamento? Que a gente é o nome que te referencia para as instituições que atende, né? Que são. Aí lá não pode. Sandália, bermuda, o que acontece? A pessoa está dentro do perfil, né, toda documentada, mas não tem roupa. Aí a gente já corre para agilizar isso. Né? Legal. Tá entendendo? Para eles não chegar lá, não ser barrado. E quando, muitas das vezes, eles não vão só. A gente procura ir junto, que a gente sabe que sempre tem um probleminha ou outro. E quando vai acompanhar da técnica, até mesmo eu faço questão de acompanhá-los. As coisas assim, a gente, né, quando tem uma situação de que eles... A gente explica, né? Porque tem pessoas, como você colocou, que não tem um treinamento para lidar com esse público. Aí, muitas das vezes, não é nem ela que seja, tipo, ignorante, não. É questão do conhecimento, do atendimento a essa população, né? Aí, quando a gente vai, que a gente explica para ela, olha, a situação é essa, ela já vai se quebrando e tal, já vai ficando mais... Já aconteceu até do colega que dá sempre suporte para lá do Cine, do rapaz chegar lá, e já está, tipo, expirando o prazo de ocupar aquela vaga, de ter chegado de sandália, de bermuda, para a pessoa não perder, ele saiu, foi lá do lado, que ele conhecia o mecânico, e o mecânico emprestou a roupa para o rapaz entrar para fazer entrevista. Não acredito. Quer dizer, são pessoas assim que vai além do profissionalismo, né? É questão de humanidade mesmo, né? Então a gente se sensibiliza muito com essas atitudes, mas a gente sempre busca treinar nossa equipe, porque como não tem aquele treinamento específico, vai desenvolvendo no dia a dia. Mas todos eles que chegam, a gente eu recebo, chega uma pessoa nova para trabalhar, olha, a situação é essa, o nosso público é esse, tem os regimentos, as regras que eles têm que seguir, né? Tá aqui, todos que entrar vão ler, se não souber ler, você lê para ele, peça para ele assinar, entregue para ele, e nunca se disponha, nunca perca a sua razão, né, que é muito importante, que às vezes eles porque eles já estão ali, em situação de rua, em drogadição,
passando necessidade, chegam muitas das vezes com abstinência, aí eles não vão estar tranquilos. Então, se eles desde que eles cheguem alterados, que eles fiquem alterados, mas você nunca perca a sua razão. Se não conseguir lidar com a situação, me chame o administrativo, chame a equipe técnica, mas não se disponha, porque é como sempre diz, né? O cliente sempre tem razão, né? Então a gente não pode se dispor com, mesmo que, e tem gente que infelizmente, daí tal, entendeu? Eu não concordo com essas falas, né? Dizer, tipo, porque está em situação de rua, tem que se tratar de qualquer forma. Não existe isso. Pelo menos para a nossa equipe, né, como um todo, né, desde lá da nossa sede, né, que é a Semasc, né, que é direcionado por lá muitas das vezes, tem toda uma equipe preparada lá para lidar com esse público, não tem restrições nenhuma desse público que está adentrando lá a secretaria, e conforme a necessidade de cada um, eles são direcionados, se é para um centro pobre, se é para um CRAS, para um CREAS, e assim vai sucessivamente os atendimentos. Perfeito. No âmbito só falando da questão, para pegar o gancho do Marcos, né, na questão do TRT, a gente se respalda na resolução 425 do CNJ. Sim. Então, toda a questão de estrutura, de atuação, tanto com relação à estrutura mesmo, como o posicionamento dos servidores com relação à população em situação de rua. Porque, como o Marcos falou, é o desconhecimento. Então, você não sabe, no seu dia a dia, você se depara com essas pessoas na rua e você pode ignorar. Mas você, tem como servidor... Isso, tem medo. Você, como servidor, você tem o dever de atendê-los. Porque eles não deixam de ser sujeitos de direitos. Então, quando eles chegam lá no Poder Judiciário, no nosso caso, no TRT, eles serão acolhidos. Essa questão dos pets. Existe um artigo na resolução que ele fala que tem que ter um espaço específico para guardar carrinho, os pets com guia. Então, a resolução, ela nos estrutura nesse atendimento, né? Seja na ouvidoria, seja com a equipe multidisciplinar. A gente tem toda a nossa atuação é baseada na resolução 425. E aí, doutor, quais são os canais aí da ouvidoria? Que o senhor pode falar aí de como que também as pessoas podem se achegar lá? Nós ainda não tivemos nenhuma demanda, não. Mas, quando houver essa demanda, é muito provável que ela seja barrada na portaria. A Cláudia, contudo, está orientada para procurar atender essa pessoa, ver uma forma de possibilitar que ela adentre no nosso ambiente, certo? O ambiente judicial é um ambiente solene, tá? E, por ser um ambiente solene, exige que a pessoa vá mais bem preparada, o mais bem preparado possível. O doutor Tiago, que já está aqui na assistência, sabe muito bem disso, que não consegue participar de uma audiência se não for paletó e gravata. Então, é um ambiente solene. Mas, quando a pessoa procurar e for barrada na portaria, a Cláudia está orientada a descer, a receber, a orientar, tá? E, se for o caso, volte amanhã, ou vamos preparar, arranjar uma roupa. E aí eu me lembro, muito tempo atrás, quando eu era juiz e trabalhava na Rua Barroso, um prédio que hoje pertence ao CEMEG, trabalhei mais de 20 anos naquele prédio. Nós não tínhamos um diretor de fórum lá, mas, vamos dizer assim, porque eu era o juiz que mais circulava, era mais conhecido, e eu exigia, para participar da audiência, que a pessoa não fosse abacalhada, lá o português claro. Né? Isso não significa dizer, por exemplo, se o empregado aparecesse de chinelo, eu não me importava. Eu me importava se ele fosse bermuda, de camiseta, que eu acho que não é. Porque o chinelo é uma coisa, é do trabalhador. Tá? Uma roupa de trabalho, entrava. Tá? Agora, a advogada chegava lá de alcinha, não fazia audiência. Por causa disso, já tinha lá naquele tempo a distribuição funcionava lá embaixo, naquele primeiro andar, a distribuição. Então já tinha na distribuição alguns casacos justamente para atender essas emergências. O pessoal se vestia e subia para atender. Certo? Ou seja, você chegava, um trabalhador chegava mal equipado,
eu ia penalizá-lo com um arquivamento? Não, eu adiava a audiência para que ele voltasse no outro dia já orientado que era o vestimento para usar, certo? Mais ou menos como aquele caso que você falou, o cidadão não tinha, ele foi no vizinho e arranjou. O vizinho não era, o vizinho era a distribuição. E quando não tinha como socorrer, não vamos arquivar o processo que causaria prejuízo ao trabalhador. Eu adiava para outro dia e fazia audiência. Agora eu vou contar um caso mais complicado, que não aconteceu aqui, e eu vi numa das minhas viagens, no Coleouve. Coleouve é o Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, que se reúne bimestralmente em um estado da federação. Então, num desses encontros, a turma do Rio de Janeiro, que é uma ouvidoria muito ativa, temos lá um servidor muito experiente, que trabalha muito nessa área, eles têm uma atividade já antiga na atuação com a população de rua. Ele contou o seguinte, acho que não foi nem ele que contou, foi um juiz. Chegou para trabalhar, ou estava saindo do trabalho, e não conseguiu sair, ou não conseguiu entrar no prédio porque tinha gente impedindo a passagem. O que é que ele fez? Deu um jeito de entrar e depois chamou os responsáveis para aquela população de rua e disse, olha, nós temos necessidade de deixar essa passagem desobstruída, não apenas para nós passarmos, mas para os nossos usuários, tá? Então vamos fazer o seguinte, de tanto vocês se instalam, a gente vai deixar tudo limpinho aqui para vocês se acomodarem e a partir desse horário vocês têm que deixar desimpedido. E assim foi feito e foi resolvido o problema. Na base do diálogo, adaptação, né? E da, como é que se diz, da boa vizinhança, vontade, né, que a gente fala. criou, né? E é assim que vai acontecer se houver algum problema no TRT aqui, lá no fórum, pelo menos, que é onde trabalha a Cláudia, ela está orientada para fazer isso. Aí, ó, Cláudia. Se ele usasse de ignorância, eles podiam voltar para tentar Sim. depredar, né, fazer alguma coisa. Né, Iracema, você quer complementar alguma coisa? Eu vou pedir, ou posso prosseguir para as considerações finais aqui do doutor, que nos privilegiou hoje aqui com a sua presença. Desembargador, eu queria deixar o espaço aberto para o senhor falar um pouquinho aí desse trabalho, mais, né, fazer um convite para as pessoas também nos apoiarem nessas missões, né, nossos servidores, principalmente, que estão ali com a gente. Nós estamos numa campanha, né? Eu vi que você está com o número aqui de arrecadação, então a Iracema vai falar depois também sobre como as pessoas podem ajudar, mas é sempre bom a palavra do nosso presidente do comitê, o nosso ouvidor regional. Matheus, Iracema, vocês estão com a bola toda aí, com todas as credenciais para fazer essa convocação pessoal para nos ajudar. E assim, como a Cláudia está orientada a receber o pessoal de rua, se assim se apresentar, cada um de nós. O segurança não pode, desde imediato, vamos dizer assim, não, vai embora, escorraçar, espere, vamos tentar resolver o seu problema. O que eu acho que acontece, viu? O nosso tribunal é muito cordato nesse sentido, tá? Posso falar a questão da mulher que tirou, o advogado tirou a roupa lá na frente da guardete? Agora o senhor vai ter que falar. Doutor, eu peço só para o senhor afastar um pouquinho, só para afastar um pouquinho mais para cá. Isso, houve uma manifestação lá na nossa ouvidoria, algum tempo atrás, e é que nós temos um controle de acesso, questão de armas, né? Sim. Que já tivemos um juiz esfaqueado. Hoje ele é desembargador. Desembargador Laírton, ele era juiz da vara, ele foi esfaqueado a partir dali. Não foi a coisa grave, mas atingiu o braço dele, quase que ele fica com sequelas. E a partir dali houve um problema de segurança e nós ainda hoje temos esse controle. E o advogado não queria passar. E não foi, o desrespeito não foi nem com um servidor do TRT, mas foi com um terceirizado que trabalhava lá. Aí ele tirou a calça para mostrar que ele não tinha nada. Isso demonstra que nós somos acolhedores.
né? A situação acabou sendo resolvida, o caso dele foi houve a queixa, nós encaminhamos para a ouvidoria da OAB e a OAB deve ter tomado suas providências. Mas se nós não fôssemos receptivos, certamente isso não teria terminado assim tão pacificamente. Mas o TRT, pelo que eu conheço, de juiz eu tenho 40 anos de magistratura, só de magistratura, então eu acho que eu posso dizer que realmente nós somos receptivos, não somos agressivos. A TRT, da 11ª Região, segue a tradição do Amazonas de ser receptivo, não é isso? Sim. Então, vocês estão aí, portanto, com a bola toda, nos ajudem nessa atividade. Já fica o apelo para outros colegas que forem assistir aí os podcasts que ajam como a Cláudia está orientada a agir, acolhendo. Se não for possível a entrada dele no momento, a gente adia, volte assim, procure o Marcos lá, procure fulano de tal e volte. Assim funciona a humanidade. E para me despedir, eu estou deixando aqui um botão com vocês que marca 20 anos de ouvidoria do TRT da 11ª Região. Tá? Obrigada, Celso. Foi uma satisfação estar Nós aqui que agradecemos. com vocês. Vocês vão ficar agora aí na companhia do Tiago. Ele, como defensor público, ele tem muita história para contar. Muita. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Foi um prazer conhecer, sobretudo aqui o pessoal aí da prefeitura que cuida do assunto. Que legal, que legal. Agradeço a sua presença e nós vamos encerrar essa primeira parte. Logo em seguida a gente vai voltar para a segunda parte. Vou convidar o Marcos a continuar aqui com a gente, sim, a Iracema também para esse bate-papo. E é isso. Tamo junto aí. Compartilha esse vídeo. Mas estamos voltando então para a segunda parte. Agora, mais uma presença ilustre, né, Iracema? Apresente para a gente, Iracema. Agora você é co-host, você tem que apresentar aí também. Estamos voltando agora, né, na segunda parte. Agora nós temos uma outra figura ilustre, né, do setor público, o nosso defensor Tiago. Se eu pudesse apresentar. Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Tiago, sou defensor público do Núcleo de Moradia da Defensoria Pública, mas também tenho atuação em um procedimento de construção de consenso da população de Pop Rua para os albergues da cidade de Manaus. Então, também estou envolvido na temática da população de rua, muito nas comunidades, nas OSCs, nos movimentos, nos órgãos, cobrando, enchendo o saco e tentando construir alguma solução para o nosso povo de rua. Perfeito. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho, então, dessa atuação, né? Como é que funciona na prática a atuação da Defensoria, desses trabalhos que o senhor está coordenando? Certo. A Defensoria tem uma defensoria especializada em população de rua, que é a DPEDH, Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos. Quem é o defensor? O titular Dr. Roger Moreira. Ano passado ele foi doutorado e eu fiquei lá durante um ano, quase um ano. Foi quando eu comecei a interagir com a rede, conheci o Marcos, conheci a doutora Graça, conheci os órgãos municipais que atuam na área, conheci as comunidades católicas que também atuam na área, né? Sim. Aliança de Misericórdia, Nova Aliança, as que distribuem sopa também, enfim, eventualmente no centro de Manaus. Conheci também os órgãos estaduais que também estão envolvidos, a SEAS, Sejusc, e os órgãos internacionais, né, que também cuidam deles. A OIM, a ACNUR, que também tratam os venezuelanos, aqueles que chegam e ficam na rua durante um tempo, com Pop Rua. Nesse sentido, nós iniciamos um procedimento diante do maior gargalo que tem em Manaus, que o Marcos pode falar melhor do que eu, inclusive, sobre isso. Que nós não temos aqui um equipamento público chamado albergue ou casa de passagem para repouso noturno aqui em Manaus. Esse procedimento, ele nasceu das entrevistas qualificadas com população de rua, dos servidores públicos do município e do estado, e ele tá caminhando, nós estamos tramitando ele já tem desde março desse ano, e nós estamos encaminhando um acordo nele.
para conseguirmos alcançar. Não chegamos por conta da política, né? Que o município está em eleição municipal e acaba que a gente sabe que todo mundo se envolve e os projetos acabam esperando algum pouco, né? Mas eu acredito que depois da política vai sim andar. A gente vai concluir esse albergue para ter esse ano, meu amigo, viu? Se Deus quiser. Vai, meu amigo, olha. Isso é um requisito, né, inclusive da PNAS, né? Então, assim, não é uma questão voluntária ou política, é uma questão de obrigação mesmo do Exato. Estado, né? Estado Da assistência. e prefeitura municipal. Isso. Eu ia acrescentar isso que... Desculpa. Quando eu comecei, eu acho que eu comentei logo no começo dessa fala, eu estava como coordenador do albergue Gicildo Albano Peçanha, certo? Lá nós começávamos o atendimento com eles das 3 da tarde, passando pela triagem, recebia o kit de higiene e eram direcionados para os alojamentos que ficavam, né? De 7 da noite às 7 da manhã. Lá nós ofertávamos toda a higienização deles, a janta e o café da manhã, entregava tudo que eles recebiam, questões de toalha, lençol, travesseiro, né? Para fazer a higienização já para a noite seguinte, né? E voltavam para as ruas. Com a pandemia, né? Foi quando teve aquela, né? Que todos são conhecedores, né? Que nós tivemos, infelizmente, aqui em Manaus. Tivemos que transformar o albergue em um abrigo emergencial para pessoas em situação de rua, por questões, né, da situação que estavam, né, vivenciando naquela pandemia que foi bem, né? E de lá para cá continuou, né? Que lá funcionava, era o albergue, né, que a prefeitura ofertava. Só que com a necessidade e com o crescimento dessas pessoas, então eles preferiram manter, né, por determinação judicial, né, albergue, acolhimento emergencial. E eu ainda, quando eu estava de lá, que eu sou assim, eu visto a camisa, né, para quem eu trabalho, tudo, mas a gente tem aquela visão sempre, né, de que tudo tá bom, mas pode melhorar, né? E se tivesse com a parceria hoje do governo do estado também está criando, né, um albergue. Por que eu falo isso? Nas rodas de conversa que nós temos com os usuários lá do equipamento Centropop, muitos deles falam que eles não querem acolhimento, eles querem um lugar onde eles possam estar se direcionando para dormir, fazer higienização, descansar. Muitos deles falam isso. Por quê? Aquela situação, novamente, da drogadição. Então, essas pessoas não adianta tirar elas das ruas. Botar dentro de um acolhimento que, quando der a hora da abstinência delas, ela vai pedir para abrir a porta e sair e não volta. E com o albergue, não, né? Eles vão ter o dia todo para fazer o que quiser, para quando chegar na hora do descanso, eles vão estar descansando e no outro dia vão estar correndo atrás dos afazeres. E eu já ouvi, não de todos, de um ou outro, na fala deles, que eles não querem se sentir preso, eles não querem seguir regras, porque as regras eles já tinham na casa deles. Por quê? Quais são as regras? Contribuir com as despesas, água, luz, alimentação, horário para estar chegando, para estar saindo. Então eles falam isso. Eles em situação de rua, muitas das vezes não é porque ele está naquela situação de rua, porque ele como é que se diz? Porque não tem um emprego ou porque rompeu os laços familiares. Muitas das vezes é porque quer. Porque não quer ter compromisso com nada. Eles falam, já aconteceu de falar isso. Mas é claro que eles querem ter o apoio, que é o caso, né? Digamos, hoje a maioria deles, eles massificam muito em cima dessa necessidade do albergue, né? Sim. E como você colocou, né? Estão tá na luta. Eu espero que seja uma luta vitoriosa para ambos os lados, né? Tanto municipal como estadual, porque aí quanto mais tiver, como nossa população está crescendo cada dia mais, melhor. Porque são limitados, né? O quantitativo de pessoas. Sim. Lá na época eu não podia atender mais de 60 pessoas. Entendeu? Pela regulamentação são 50, né? Pois é. Pela resolução. Mas lá a gente atendia até mais. Sim. Mas existe um débito, tanto do Estado quanto do município, com relação a essa pauta. Um débito grave e histórico, né? Eu atuo nessa pauta tem pouco tempo e eu estou abismado. Se eu tivesse há tanto tempo como meus colegas estavam, eu estaria jamais consternado, podemos dizer. O dinheiro que o Estado e o município investem em outras pautas com relação à questão social é ínfimo. O senhor sabe disso, né? Todos sabem disso.
Então, a gente precisa dar um foco também para uma população que é carente, abandonada no centro de Manaus, onde existe um apelo turístico, um apelo comercial, um apelo empresarial. Peço para o socorro Dr. Ralfa Segue para vir conversar com você no podcast aqui, que ele vai dar uma aula e vai falar muito mal do município do estado também, inclusive. Tá bom? E vai também, ele luta nessa pauta já tem muito tempo, né? Muitos anos. Mas nós precisamos ser concretos. A gente sabe que o senhor faz milagre no seu trabalho, os servidores do município fazem milagre, mas precisamos de uma decisão política. Sim. De ser concreto. Vamos alugar o imóvel, vamos montar o imóvel, vamos colocar para funcionar o equipamento público da casa de passagem chamado albergue. O Estado está fazendo a parte dele. O município começou a fazer, mas está devagar ainda. O meu trabalho é fazer com que vocês caminhem, andem. Só que o tempo político prejudica todas as pautas sociais. É impressionante como o Estado e o município eles se voltam para uma questão política mesmo. Não estou aqui para julgar ninguém, porque não tenho esse papel, mas é uma realidade que a gente passa, né? Quero que termine a eleição para a gente continuar tratando a pauta com a doutora Derme, que é a nossa secretária municipal de Ciência Social, prefeito Davi, com o governador, com a secretária Gabriela da SES também, Sejusc, né? E a gente ter isso em Manaus. Não tem como não ter um albergue municipal aqui e um estadual também. Não tem como não ter. Tudo isso que a gente fala, sem prática, não resolve nada. Já temos muita conversa feita nessa pauta aqui em Manaus. Muita. Nem para reunião eu vou mais, Marcos. Me chama, eu não vou mais. Precisa partir da prática. Eu já sei o que eu vou falar. Já estão formadas. Existem outras políticas públicas, o senhor citou esse equipamento, o albergue, tudo. Quais são as outras políticas públicas que o senhor enxerga também que pode... Doutor, o conflito de pop e rua é um conflito complexo. Não é um problema fácil de resolver. Ele envolve tanto as questões pessoais, que cada um tem um motivo que chegou na rua. Aí o Marcos, né, é professor nisso, doutor nisso. Temos a rejeição social. A maioria da população de Manaus não aceita pop rua. Não aceita. Também tem suas questões pessoais. Não vou entrar nesse mérito, mas é um fato. Nós temos a deficiência de acesso a direitos. O poder público virou as costas muitos anos para esse povo. Então eles não têm documento. Ou quando tem documento, surge uma blitz policial, como no centro às vezes acontece, e leva os documentos da pessoa. Ou ela é roubada à noite, fica sem documento. Aí ela vai chegar no PAC, vai chegar no órgão público, não pode entrar de bermuda. Aí a pessoa fica sem documento. O acesso ao documento básico, ao direito básico de ir numa OBS, de ir numa escola, de se matricular em algum curso, o documento não permite. Porque ela não tem. Sistema Público de Saúde. Pop rua, morador de rua internado. Onde é que ele está no hospital? Eu convido vocês a procurarem isso. Pesquisar isso também. Ele também é discriminado no hospital. Da UBS, do Hospital Público, Estadual e Municipal. Eu escuto isso deles. A minha fala reflete o que eles falam. Eles não têm banheiro público no centro para tomar um banho e fazer suas necessidades. Ninguém abre a porta para eles no centro. Eles precisam de coisas básicas. Se nós conseguirmos construir um caminho para isso, seria mitigado esse problema. Muitos conseguiriam procurar uma ajuda, né? Como ele fala que consegue trabalhar isso no Centro Pop, eu concordo com ele, de procurar uma dignidade restaurada, um tratamento, uma Fazenda da Esperança, uma clínica de reabilitação contra drogas. Muitos desses drogaditos, né, esses adictos, eles não conseguem viver mais sem a droga. Então eles precisam de tratamento médico. O SUS, tanto estadual como municipal, também poderiam criar programas de tratamento específico para essas pessoas. A parte educacional, eles não querem ir para a sala de aula porque eles têm vergonha de ir para a sala de aula. Para o EJA, para o ensino de jovens e adultos. Porque eles não têm roupa, eles vão fedendo. Eles lá usam celular na escola, na sala de aula. Eles não têm celular. E quando tem, é muito velho, não tem plano de dados móveis, não tem como acessar educação virtual. Como hoje está migrando isso também nessa parte. Então,
eles são totalmente discriminados, gente. É o estigma, né? É. É o estigma. Se o município e o estado não fazem a parte deles, a gente só vai ficar gravando podcast, né? Fazendo milhões de reuniões, que eu já fiz acho que mais de 100 nesse um ano, e ouvindo a retórica do poder público de que está fazendo alguma coisa, né? E beleza, a gente escuta, finge que está tudo bem também, e vida que segue, né? Infelizmente. Mas nós precisamos fazer algo a mais. Meu trabalho é esse, é que aconteça esse algo a mais. Que esse albergue nasça. O Estado empenhou e pagou, mês passado, a compra de um imóvel para fazer isso. Iniciou a reforma semana passada. O município está cobrando. Certo. Né? E eu sei que o município vai fazer, mas vai ser no tranco, podemos dizer assim, né? Mas vai também. E sem processo judicial também. Eu sou de uma outra linha, né? Eu prefiro negociar um acordo do que fazer uma CP e não ter decisão nenhuma e ficar 10 anos na justiça lá. Então, também não é prático isso pra gente. Sim. Me livra do problema, mas não resolve o problema do assistido, do morador de rua, né? Essa é a realidade, gente. Inclusive, doutor, isso impacta na rede da sociedade civil também. Porque quando eles fazem o atendimento, para onde eles vão encaminhar? Se a rede de atenção ela não funciona, né? Ou funciona de forma deficitária, né? Então, assim, impacta em todo, né? Não é só assim, quando você não fornece o albergue, você impacta na atuação do nosso comitê, por exemplo, que quando alguém chegar lá no nosso TRT precisando de algum equipamento, a gente não vai ter para onde encaminhar. Sim. Então, como é que essa política vai funcionar? Se a própria rede que seria para atendê-la não funciona, né? Sim. E não é por falta de instrumentos jurídicos. A gente tem desde 93 a LOAS, né? Os servidores são heróis, doutora. Esse homem aqui é um herói. Lá no Centro Pop. Entendeu? Ele não tem culpa desse contexto aqui. Eles fazem o que dá com o que tem. Só que eles têm pouca coisa na mão. É um milagre. Vocês são de órgão federal. Servidor de órgão federal vive num paraíso. Vamos visitar o Centro Pop lá para ver como é que funciona o Centro Pop. Já está aberto o convite, tá? Vamos lá. Vamos lá. Só reforço da Fiquei fala meia hora lá. A fala do Tiago. Dentro do Centro Pop, que eu na primeira fala não coloquei, nós temos um espaço lá, como você já conheceu, que é o multimídia lá, a sala de multiuso, onde é ofertado a eles lá. Lá nós estamos, já está equipada a sala, já com mesas, computadores, para aqueles que sinalizam interesse, né? De estar fazendo um curso online, de repente tem o perfil para ser direcionado à empregabilidade, tá? Ele mesmo, a gente procura trabalhar muito a autonomia deles, né? Dele mesmo entrar lá, ter acesso a fazer o seu currículo, né? Para levar, quando pede para levar em mãos. Temos hoje parceria junto com a SEDU, que é na questão do EJA, né? Que já fizemos umas reuniões lá, tá dando certo, só que, infelizmente, nós dependemos da vontade deles, que nem todos, por situação que estão vivenciando, na questão da droga, da bebida, eles estão querendo focar nessas oportunidades que nós ofertamos lá através do serviço, né? De voltar a estudar, né? Porque tudo isso foi trabalhado, a questão que o senhor colocou agora, né? Das vestes, das condições de estar acompanhando, né? As aulas online, tudo que eles até ofertam, né? Hoje parece que já tem, né? Faz parte, né? Do material didático da sala de estar tablet, digital, isso, né? Exatamente. Mas é como eu, reforçando, né? Hoje isso já está sendo colocado em prática, como o senhor falou, né? Com pouco que a gente tem, a gente tenta colocar. A gente, como você é um herói, toda a equipe, né? As meninas mobilizam tudo. Só que, infelizmente, a gente se sente. Não enfraquecemos, né? Aquela vontade de estar empurrando eles para sair da situação, mas só que depende deles, né? Mas a oportunidade é oferecida lá dentro mesmo, a parte lá de dentro, né? De estar direcionando. Se não pode fazer, como a gente não pode levar o curso para dentro do Centro Pop, que seria a ideia, né, de levar, só que tem que ter uma quantidade X de pessoas e a gente não consegue atingir, né? Que Centro Pop eles vão, né, os que vão por demandas, eles vão demanda espontânea. Hoje ele vai, amanhã, depois, aí depois some e desaparece 2, 3 meses. Então não tem nem como começar qualquer coisa com uma pessoa que não está
E que já é, como eu falei, né, já é deles, de não querer ter comprometimento com nada, de não se sentir obrigado a nada. E a gente coloca sempre as técnicas nas rodas de conversa dela, fortalece olha, gente, tem uma sala ali, quem quiser pode estar indo lá acessar a internet para fazer um curso, para fazer uma inscrição de vaga de emprego, que já também facilitamos com a parceria que nós temos com o Cine. Os que estão dentro do perfil que a gente vê que não está, né, na situação que infelizmente, voltando aqui rapidinho, aconteceu da gente mandar uma quantidade X de pessoas para trabalhar, né, através do Cine lá em Mato Grosso, lá em Goiânia, Goiás, que quando receberam o primeiro pagamento lá mesmo já ficaram, porque tem no contrato. Sim. Né? Se frigir qualquer regra dali, eles não dão passagem de volta. Ficaram lá. Eles levam, a pessoa fica, o que eu entendi, né, do programa lá. Leva, 3 a 4 meses sendo assistida pela empresa, quando começa a se organizar financeiramente, que vai pro seu, é desligado e vai alugar o seu cantinho, e assim vai. Mas aqueles que cometem o que cometeram, né, lá, de chegaram no alojamento deles, estão colocados alterados, né, por questão de bebida, droga, é desligado de imediato, entendeu? Aí já vem aquela situação de lá, por favor, né, trabalhar mais o perfil dessas pessoas e tal. Aí que acontece que de repente já não quererem mais ter essa tratativa, né, com o Cine. Aí já vai tirando a oportunidade de outras pessoas que realmente querem, que estão preparadas, que foram bastante, que estão lá até hoje, que graças a Deus deu certo, saíram da situação de rua aqui em Manaus, né, tiveram porque foi opcional, né, porque aqui também o Cine trabalha muito as vagas de emprego aqui na cidade, para eles não sair de perto da família, né, e não deixar de assistir deles que tem filhos, né, que querem estar dando a contribuição deles para a criação dos filhos, não querem ir para fora, entendeu? Mas também aconteceu de ir e depois a família ir junto, entendeu? Mas tem tudo parte deles. Tem uma coisa que acho que vocês podem ajudar, né? Já como órgão, né, federal, como TRT. A Aliança de Misericórdia perdeu o prédio deles. Não sei se vocês sabem disso, né? Eu fiquei super triste com isso. Pois é. Então, eu estou em busca de prédio para eles também. Inclusive, o que ia para vocês, eu ofereci para eles já lá no centro também, na 7 de setembro. Mas não sei se vão fechar o aluguel lá com o proprietário. Mas vocês têm muitos servidores públicos federais lá. Tem como movimentar a máquina de vocês para ajudar eles. Como, doutor? Tão logo eles conseguirem alugar um local, eles vão alugar um local ruim, que vai precisar de reforma. Tal como eles pegaram um local ruim lá na 7 de setembro. Lá onde é a casa que eles estão hoje, eles pegaram destruída aquilo ali. Não tinha parte elétrica, não tinha telhado, não tinha aquela parte de trás que vocês ficaram atendendo lá, aquele galpão, né? Sim. Não existia aquilo, era mato, era um quintal lá no passado. Então tem como a gente fazer uma campanha social para ajudar a comunidade a restaurar pelo menos a infraestrutura básica do local. A parte elétrica, o telhado e banheiro. Para que eles voltem a funcionar e não fechem aquele trabalho. Muito importante. Se fechar aquilo ali, nós vamos ter um decréscimo de uma década. É um centro pop não governamental, né? Pois é. Então, seria uma coisa prática importantíssima vocês abraçarem aquela comunidade. Importantíssimo. Mais do que... Porque o albergue aqui eu vou me entender com eles. Aí a gente vai se resolver, né, meu amigo? Vai, com o município e o estado. Mas outros passos a gente pode dar em outras direções para salvar esse pessoal. Se depois que eles estiverem estabilizados, daqui a uns meses, vocês poderiam pensar em outra ação concreta, né? Sim. Nessa pauta. Vocês têm muita força aqui. O TRT tem muita força aqui em Manaus. Embora eu seja um órgão estadual, ele municipal, vocês federal, essa pauta é comum nossa. A gente mora em Manaus. A gente está nos condomínios. Está no apartamento, né? A gente está longe dali do sofrimento deles. Mas se a gente não cuidar do centro, eles vão chegar na nossa casa. Tenho certeza disso. O tráfico vai cooptar, eles vão entrar nos condomínios, como já acontece no sudeste do país. Sim. Né? É uma sensibilização que as pessoas precisam, elas precisam despertar para isso. Não é porque eu passo na rua, que eu viro o rosto, que aquilo ali deixa de existir.
Ele vai chegar a mim. Um momento vai chegar. Eu me tranco no meu apartamento, no meu condomínio fechado, brinco com as minhas crianças lá. Mas aquela realidade, ela existe. Não é porque eu fecho os olhos, que eu levanto o vidro, né, do carro na rua, que aquela realidade deixa de existir. Eu preciso ter a minha responsabilidade como cidadão. Sim. Né? É o direito à cidade, né? Existe a mixofobia, que é uma orgeriza a se misturar. Então, a sociedade atual, ela vive essa mixofobia. A classe média, a classe mais alta, ela tende a se encastelar e fazer uma cidade formal, do shopping, das estradas, do lazer que o consumo pode pagar na vida da cidade, né? E uma cidade informal, onde as pessoas carentes estão inseridas, que não têm moradia digna, elas estão em ocupação irregular, que é meu povo, eu estava de manhã com eles lá, estão na rua, estão nos hospitais, estão pedindo nos semáforos, são os imigrantes. Essa cidade informal, ela precisa ser tratada porque ela é a fonte das futuras revoluções que vão acontecer no Brasil. O pobre vai se cansar de ser pobre, como se cansou na humanidade como um todo. A Revolução Industrial foi isso, a Revolução Francesa foi isso. E o Brasil também vive isso. Todo o contexto social de pobreza que trouxe direito ao poder 8 anos atrás foi também disso. Uma indignação do povo carente, que a gente sabe que não tem acesso a direitos, quis mudar. E votou na direita. Votou no Bolsonaro. Eu não tenho partido, tá, gente? Só faço análise técnica, tá? E viram que não foi muito bom em alguns aspectos. Mas esse povo continua sofrendo com a esquerda no poder, como também sofreu com a direita. O crime organizado é que vai tomar conta deles, que vai criar um albergue para eles, se você não criarem. Caramba. Que vai abrir uma casa igual a Nesse Misericórdia para dar comida para eles. A gente vinha conversando, né, Marcos, no carro, sobre isso. Quando o Estado não chega, o crime chega. É o que acontece nas favelas, sim, por exemplo, sim, né? nas comunidades, ele chega. Porque a ausência, ela existe, a fome existe, a necessidade de atendimento à saúde, ela existe, ela não espera direita, ela não espera esquerda, ela existe. Então, eu tenho que atender quem está mais perto. Às vezes é a facção. Exato. Então, assim, a gente não pode se eximir, o Estado, nós como Estado, a gente não pode se eximir do nosso papel. Porque alguém vai suprir aquilo ali. A gente sabe o que acontece quando o crime entra. Então, se a situação pode estar ruim, ela pode piorar em determinados aspectos, né? Sim. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, a gente está caminhando para o encerramento. Ele trouxe uma situação muito interessante, que é de alguns que querem acessar o computador, os cursos, mas a gente percebe que existe um perfil bem heterogêneo, né, de pessoas em situação de rua. Como atender esses diversos públicos, né? Qual o perfil que o senhor tem encontrado nessas empreitadas por aí? São mais idosos? O senhor tem visto crescimento de jovens, crianças, enfim? Maior parte do público, doutor, são os homens na idade adulta. Temos idosos também homens. E o menor percentual são mulheres, mas também tem mulheres. Inclusive, no nosso acordo que a gente vai fazer, né, doutor Marcos? O albergue municipal é feminino, que é um público bem diminuído. Não dá 10% da população de rua de Manaus. E o público do albergue estadual vai ser masculino, de 18 a 59 anos. Esse sim é volumoso. Esse, mais de 1.000 pessoas aqui tranquilamente, perambulando lá no centro. Todos os dias. O senhor tem esse número, doutor? Não existe um estudo geográfico, nem antropológico, nem social feito sobre isso. Que até um ponto que a gente fica nos nossas avaliações, né, sem critério objetivo. Mas a gente está na rua. A gente sabe que tem muita gente. Né? Ele está no centro pop, ele sabe que tem muita gente. Nisso, a gente tem que se adaptar como Estado, como poder público, a essa demanda específica. E não o inverso. Eles não vão calçar a sandália para entrar no órgão público. A gente que tem que ir até eles. A gente que tem que adaptar o ensino,
o acesso ao mundo digital, à saúde, ao mundo deles. Lá na Aliança de Misericórdia, eles fazem isso. Eles recebem eles como eles estão, sem discriminação nenhuma. Dão a alimentação que eles comem lá, tu sabe, né? É muito boa. Feita lá mesmo. Feita lá mesmo, em quantidade mais do que suficiente para um adulto, né? Ficar bem nutrido. Tem uma palavra lá que eles colocam, né? Uma evangelização. Mas aquilo ali é um porto seguro para eles. No meio desse turbilhão todo da população de rua. Sim. O Estado tem que se adaptar à necessidade do usuário. E não o inverso. Nós precisamos fazer isso. Essa é a chave. Como? Várias formas. Cada um quer uma coisa diferente porque tem necessidade diferente. E a gente vai fazendo caso a caso. Sim. Sem generalizar, sem criar uma fórmula mágica, sem fazer um modelo único. A gente adapta tudo para quem precisa daquele demanda específica ali. É isso, gente. Sim. Como o senhor falou, né? Que o senhor não tem partido. Então, é uma questão de se unificarem mesmo em prol dessa situação, independente de esquerda, de direita, de partido, focar nesse público, né? Sim. A Aliança da Misericórdia é o mesmo público que o nosso. Quando eu soube, né, dessa... Eu fiquei, meu Deus, por quê? Parte daquelas pessoas vão querer se recorrer lá para o Centro Pop, mas eu não tenho como atender a todos. Eu não tenho como atender hoje mais de 80 pessoas dias. Pois é, e lá tem 100 por dia lá. Lá é 100. Aí tu imagina os 100 delas indo atrás. Vai ser 180 por senhor. Não tem como. Não tem condições, o espaço físico, como você conhece. Entendeu? A equipe como um todo. Pois é, então a gente tem que se unir para ajudar eles, né? Eu falo muito com a Mariana, com a Adriele lá. Com a Adriele. Direto. A gente troca muita figurinha. Aqui, né? Teve aquela relatou essa necessidade, né? Então, tá chegando o final do ano. A gente sempre se ajuda, sabe? No chama aí o MPT também. E vocês são muito... A minha esposa é servidora pública também do TRT. Eu conheço a idade de vocês. Tem como vocês se organizarem para fazer alguma coisa esse final de ano para eles, entendeu? Para ajudar a aliança. O senhor falou da questão das estatísticas, eu lembrei das universidades que precisam participar também disso, né? Os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, eles precisam se voltar também para essa população, porque a gente tem muita pouca produção. Nós temos uma pessoa da UFAM, eles participam. Isso, a UFAM tem um departamento de geografia humana lá, que é a ciência que estuda essa parte do direito à cidade, a geografia urbana. E é onde está a transformação social das populações carentes. Tá aí, vocês são órgão federal também como eles, poderia falar com o reitor, né? Enfim, juntar forças para criar, vamos fazer uma estatística aqui real da população de rua de Manaus, TRT e UFAM, Departamento de Geografia e ouvidoria do TRT 11. Monta uma equipe de trabalho e trabalha em 6 meses, dá para levantar dados e ter um documento, né, uma produção científica concreta. Já é uma base, é uma coisa muito legal, todo mundo vai ser ajudado para trabalhar de forma específica também, com o dado na mão. Eu falo isso do lugar de estudante, há 20 anos atrás que eu me formei, a minha monografia foi sobre política habitacional e pessoas em situação de rua. Então, na minha turma, que tinham 40 pessoas, só a minha falava sobre isso. Não tinha nenhuma discussão, não tinha nenhuma disciplina. É a minha área, doutora. Pois é. Então, assim, não tinha. Então, a gente precisa, as políticas também, elas saem das universidades, né? Sim. A gente precisa debater isso, trazer essas estatísticas, essa atuação. Eu posso ainda é ínfima, né? Contato para você, o doutor Marcos Castro, ele é doutor pela USP, doutor aqui da UFAM, que mexe com geografia humana e urbana. Ele é muito bom, ele poderia, enfim, conversar sobre... Contribuir, né? Alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Perfeito. Gente, o papo tá muito legal, né? Senão a gente vai continuar aqui até a tarde toda conversando, mas eu queria, primeiramente, né, passar aí as considerações, né, para cada um falar um pouquinho, fazer um convite. Queria que você, inclusive, falasse, né, sobre as ações aí que a gente está nesse mês aí de outubro. E desde já agradecer, né, a presença de vocês. Eu acho que é muito impactante ouvir esses depoimentos, né? A gente ouvir essa realidade,
as pessoas que vão assistir esse podcast conhecer essa realidade que, como você falou, está diante dos nossos olhos, mas muitas vezes a gente, né, vira ali o rosto para não vai chegar lá no meu condomínio. São essas coisas que fica, né, aqui a mensagem, né? Então, queria deixar aí aberto o espaço para as considerações de vocês aí. Fica à vontade, minha co-host. Antes da gente finalizar, eu queria trazer um poema de uma pessoa em situação de rua de Salvador, para a gente levantar, né, essa reflexão sobre a situação, porque às vezes a gente fala do nosso lugar, e o lugar deles, e a fala deles. Então, assim, eu achei muito interessante esse poema, porque ele traz a fala deles, né? Como eles vivem. E o nome do poema é Não Somos Lixo. Não somos lixo, não somos lixo nem bicho, somos humanos. Se na rua estamos é porque nos desencontramos. Não somos bicho e nem lixo, não somos anjos, não somos o mal. Nós somos arcanjos no juízo final. Nós pensamos e agimos, calamos e gritamos. Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem santos. Não somos lixo. Será que temos alegria? Às vezes sim. Temos com certeza o pranto, a embriaguez, a lucidez e os sonhos da filosofia. Não somos profanos, somos humanos. Somos filósofos que escrevem suas memórias nos universos diversos urbanos. A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. Não somos bicho nem lixo, temos voz. Por dentro da caótica selva, somos vistos como fantasma. Existem aqueles que se assustam. Não estamos mortos, estamos vivos. Andamos em labirintos, dependemos de nossos instintos. Somos humanos nas ruas, não somos lixo. Então, assim, é forte, né? Porque quando você, como humano, você se coloca, como você se vê como lixo, quando alguém te olha como lixo, você perde a sua dignidade. Então, assim, é importante a gente levantar isso e trazer que essas pessoas são sujeitos de direitos. Elas precisam participar dos espaços públicos, dos espaços privados, dos espaços públicos. Então, assim, essa conversa que a gente está tendo, as ações que nós fazemos, elas têm um impacto. Às vezes a gente acha que não. É uma coisa ínfima, aquela situação que você vive, Marcos, lá, tumultuada às vezes, mas se você conseguiu impactar uma pessoa, já valeu a pena, né? Então, assim, eu quero agradecer também a participação de vocês e mais uma vez falar da nossa campanha de arrecadação, que hoje nós estamos com 216 itens, mas precisamos de mais. Então, eu convido os servidores do TRT a participarem mais, inclusive doando mais roupas masculinas, que é a população maior, né? Assim, existe a população feminina, inclusive na Aliança de Misericórdia, nós observamos, eu e a Érica, nossa, tem poucas mulheres, mas geralmente as mulheres doam mais, né? Então, assim, estamos com muita roupa para mulheres, mas nós precisamos atender a população masculina, que é aqui em maior número, né? Então, assim, vamos, gente, participar da campanha, né? Vamos nos engajar, que o comitê, ele existe, ele está vivo, ele está se estruturando, mas ele precisa dos servidores também participando ativamente. Perfeito, obrigado pela sua participação. Excelente, a próxima ela vai ser aqui, ó. Aqui. Marcos, suas considerações, agradeço desde já a sua presença aqui nas duas partes aí conosco. Sim, eu que agradeço aí o convite, né? Sempre vão estar trazendo, né, a nossa realidade assim, para que todos tenham conhecimento, né? Muitas coisas que eu gostaria de ter falado, mas aí temos nossos tempos limitados, né? Mas o Centro Pop é isso, né? Essa luta diária aí com as pessoas, né, que vivem nessa situação aí no dia a dia delas, e a gente tenta não absorver o problema deles, não se esse poema então fala muita coisa, né, que a gente fica até emocionado, porque eles não estão ali muitas das vezes porque querem, né, porque chegam naquele, digamos, no fundo do poço ali, mas se não tiver alguém como nós que trabalhamos, né, em prol de estar te mostrando para que a vida não acabou ali, que ela tem sim, como nós já tivemos o retorno, né, de um que seja de cada 10, um que venha, e a gente, nossa, é muito gratificante. Então, a ideia é que
que cresça, né, os trabalhos, que a gente possa estar, né, ajudando cada dia mais e mais essas pessoas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Uma hora dessa, né? Parabéns, Marcos, desde já, né? Você, como o doutor falou, né? Faz um trabalho ali de herói, né? A equipe que ele já conheceu, toda a equipe, as meninas muito preparadas. Sim. Tem uma técnica, a Silvia, a Ana Maria, duas assistentes sociais muito bem preparadas, a psicóloga a Érica. Hoje nós estamos com mais completo, né? Temos uma orientadora social agora, que é a Márcia, temos uma pedagoga, a Andresa, e toda a equipe, né? Cada um, desde da colega da organização dos serviços, todos eles são preparados a lidar com essas pessoas, que já aconteceu, né? Os conflitozinhos e tal, mas elas vêm, a gente sabe, então, desde essas pessoas para nós, é de grande serventia da nossa equipe, e elas todas, eu posso dizer que estão preparadas a lidar com essas pessoas, em recebê-las, não maltratá-las, não se render às provocações delas, que elas já estão naquela perturbação, né, do dia a dia, então elas já chegam ali, tipo assim, cansadas, né, maltratadas pela vida, e ainda pegar uma equipe que vá, entendeu, receber, não, eu não aceito nunca isso, no momento algum. Então quando eles podem falar, eles sempre têm, né? Nunca é 100%, é 99%. Sempre tem aquele que sai satisfeito, que às vezes vai falar lá na secretaria alguma coisa ou outra, mas a gente, né, busca trazer ela no outro dia com mais calma. Não é assim que se resolve, desse jeito, para não tirar a razão dela de estar fazendo as reclamações, né? E nem ao mesmo tempo deixar de atendê-la. Perfeito, perfeito. Como é que faz para acompanhar o trabalho lá? O endereço? Tem algum Instagram específico ou é da própria secretaria mesmo? Eles não precisam de rede social. Entre eles é a divulgação maior. Mas para eles... Não, eu digo assim, para a população que quer acompanhar o trabalho. Onde fica o centro? Onde é que fica, assim, olha, a Semasco, ela fica ali na Boulevard, ali não. Boulevard, né, próximo do Olímpico, e o Centro Pop, que é o equipamento que faz parte, fica aqui na rua Fragata, né, sem número, do lado do Desafio Jovem, bem na frente do posto 040, o BS 040, bairro Petrópolis, já no finalzinho. Legal. Aí eu deixo aberto, né, o convite para vocês estarem indo lá um dia, né, se organizar para estar visitando, para conhecer, né, o doutor já teve lá. Desembargador lá. Já teve lá. Sei que eu vou junto. E aí a gente, para ver nossa realidade de como realmente precisa, como eu comentei, né, com vocês, que apenas aqui em Manaus não é o suficiente, né, que deveria ter pelo menos as principais zonas, né, Centro-Sul, região Norte e Leste, né, que sabe futuramente, né, não apareça aí, né, se Deus quiser, né, a prefeitura esteja instalando novos equipamentos, que está crescendo, né, esse público para lá, né. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Doutor, suas considerações aí, agradeço desde já também. Obrigado pelo convite, né, pelo espaço que vocês abriram. A gente fica à disposição sempre para fazer parceria, trabalhar juntos. A pauta é infinita, né, a gente vai fazer inúmeras campanhas e não vai terminar, mas vamos continuar caminhando para fazer algo diferente na sociedade de Manaus. Estou à disposição. A minha pauta é moradia, né? O meu mestrado também é nessa área, gestão de conflitos também. E pesquiso isso, trabalho com isso. Estava em comunidade hoje, inclusive. Pop Rua apareceu como uma paixão recente, né, Marcos? Mas vamos ajudar até o final nesse procedimento. E, acabando ele, eu vou continuar como órgão, ajudando como você me ajuda. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Perfeito, obrigado. Então é isso, eu agradeço a vocês mais uma vez, a você que acompanhou esse podcast. Não deixe de compartilhar para que cada vez mais pessoas, né, possam conhecer essa atividade. A gente também recebeu aqui a sociedade civil e hoje órgãos públicos. Eu quero agradecer, inclusive, ao comitê, né, na pessoa aqui da nossa querida Iracema, a Érica também, a Cláudia que está por aqui, que não gosta de ter o nome citado, mas ela está ajudando bastante aí tudo. E a todos vocês por terem acompanhado. Tamo junto, um abraço, convido vocês a continuarem acompanhando aqui o nosso canal. E é isso.